Oi, gente. Boa Oi, Edu. noite. Boa noite. Tudo bom? Tudo bom, Domênica? Primeiro, obrigado por você ter aceitado esse convite para a gente bater um papo. Obrigado para todo mundo que vai acompanhar a gente, porque eu fiquei muito feliz aí você poder trazer um pouco da sua experiência. Se quiser se apresentar um pouco, fica à É, vontade. e- então, Edu, eu gostaria de agradecer também pelo convite. Eu confesso que eu fiquei bastante grata, porque isso nunca aconteceu antes, sabe? Eu nunca tive um espaço para eu poder falar da minha trajetória, da minha história em si e de algumas curiosidades que eu já passei ao decorrer da minha vida, mesmo sendo bem curtinha. Então, eu acho não, tenho total certeza que esse momento vai ser um momento muito importante para mim, para muita gente que está assistindo, né? E para você também. Edu, só tira uma dúvida, vê se o meu áudio tá bom, se tá bem fluido, Para porque às mim tá vezes a ok. internet ela dá uma Imagem e oscilada. áudio, Tá para mim tá ok? ok. Ah, então Imagem e áudio. perfeito. Então, perfeito. Domênica, eu queria muito que você escolheu engenharia mecatrônica. Isso. Antes da gente entrar na questão do espaço das mulheres na engenharia, eu queria que você falasse um pouco, porque também é um curso bastante competitivo, né? Como é que foi a sua trajetória, a sua história, a sua preparação para você poder ingressar nesse curso? Como é que foi assim, né? Como é que você distribuía o seu tempo? Como é que era o estudo, sua dedicação? Então, Edu, como foi todo o contexto? Inicialmente, eu tive uma influência muito grande no próprio ensino médio, do meu professor de matemática. Eu não sei se ele está assistindo a gente, eu espero que esteja, mas ele, para mim, ele é um ídolo e engenharia era um sonho dele, desse meu professor. E ele sempre falava que ele queria muito ter feito engenharia, mas por conta do cenário, das condições da época, ele não fez, né? Engenharia mecânica era o sonho dele. E ele fez matemática, por todas as condições, enfim. E aí, ao decorrer do ensino médio, é um momento em que a gente cria um certo grau de maturidade, né? Que a gente precisa tomar as nossas decisões que vão refletir no resto das nossas vidas. Então, durante o ensino médio, eu maturei bastante ideia, eu tive muita influência dele, porque ele, de fato, é uma pessoa que eu vou levar para o resto da minha vida. E ele foi, assim, muito decisivo para mim. Aí eu fiz cursinho no final do terceiro ano do ensino médio, né? Eu fiz cursinho os 6 primeiros meses no cursinho da Poli, que era um cursinho popular. Aqui de Itaquera não tem mais a unidade, eles fecharam recentemente. E do meio para o final do ano, eu consegui uma bolsa de 75% no Etapa. E no cursinho Etapa, é um cursinho super popular, né? Minha irmã mais velha, ela me ajudou muito, né, nessa fase, porque de fato eu não tinha condições de Quem é a custear irmã? tudo. Para a gente A Meg, conhecer? ela tá aqui comigo, mas ela não tá nos assistindo. E aí ela e aí ela conseguiu manter, ela sempre me apoiou muito, sabe? Então ela conseguiu dar essa força ao pequeno custo do cursinho, né? Porque o valor do cursinho era muito, muito alto. É um cursinho super elitizado, enfim. E aí eu entrei nesse cursinho, foi assim, muito bom. O ensino cara, você vê a discrepância que tem entre o ensino público, que era a minha realidade, fui aluna da ETEC, né, por 3 anos, período integral, e você vê o ensino de um cursinho elitizado que, assim, foi um choque muito grande pra gente. Eu estudei com a Larissa, né, a Larissa Souza, filha do Hélio, eu não sei se ela está assistindo a gente, ela é minha melhor amiga, e a gente, Piada? assim, e sou sua enteada, o que acontece? A gente chegou num nível que a gente tinha um grau de facilidade com os conteúdos muito discrepante da nossa sala de aula, sabe? E mesmo que nós estivéssemos cansadas, saturadas, era uma rotina muito pegada, né, de passar 8, 9 horas na ETEC, depois ir para o cursinho do outro lado da cidade, mas mesmo assim a gente conseguia tirar bons frutos de toda essa colheita,
E assim, foi muito triste olhar para o nosso cenário ali do dia a dia com os colegas da ETEC e ver que nem todo mundo tinha a mesma oportunidade que a gente tinha, entende? Eu vou tentar ser um pouquinho mais breve. E aí foi isso, essa junção de cursinho, mais ensino médio, mais o Leandro, que foi, assim, primordial, foi bastante decisivo para mim, me direcionou para engenharia. Só que até os 48 do segundo tempo, eu queria engenharia civil, né? Eu passei em 2 universidades federais no Paraná, sim, são super bem conceituadas, mas no curso de engenharia civil. E aí teve um ponto muito delicado, que a minha família falou, pô, uma menina, uma criança de 17 anos, a gente, o pessoal não teve coragem, né? Eles pensaram bastante, a minha irmã pensou, conversou com meu pai, mas no final das contas, para eles não fazia muito sentido. E realmente, hoje enxergo que, de fato, naquele momento eu não tinha muita maturidade para me manter sozinha, para ter toda essa responsabilidade que morar em um outro estado acarreta. E aí eu não fui, perdi as 2 vagas, né? E depois eu me inscrevi no ProUni, com a minha nota do Enem, tal, foi uma nota bastante boa, a redação sempre foi um ponto muito forte meu e isso me ajudou bastante. E aí eu consegui, eu passei na segunda chamada do Mackenzie, né, com bolsa integral para engenharia mecânica, que eu mudei assim aos 45 do segundo tempo. E aí eu consegui passar, né, eu consegui a bolsa. 2 dias depois que eu consegui essa bolsa, o meu pai faleceu. E o sonho do meu pai, um mês antes, ele tinha dito que ele queria que eu fizesse engenharia mecânica, porque civil estava muito saturado, tinha muitos profissionais já no mercado e tudo mais. E isso foi muito latente para mim, sabe? Foi bem decisivo. E também foi muito importante porque foi um momento muito difícil da minha vida. Porque, assim, na sexta saiu a minha colocação, a minha bolsa na prova do Mackenzie, né? No ProUni. E no domingo, meu pai falece. Então, assim, foi muito complicado. E na segunda eu tinha que ir até o Mackenzie comprovar os dados, porque acho que a maioria das pessoas sabem que quando você consegue uma bolsa, você tem que provar que todas as suas afirmações têm uma veracidade, têm uma legitimidade. Então, foi bem difícil. Eu liguei lá para eles, eu contei toda a história, eles me deram uma flexibilização de 2 dias. E aí, 2 dias depois, eu fui, levei, mesmo com todo o cenário, mesmo assim, foi muito difícil mesmo. Até hoje foi o pior momento da minha vida. Mas no dia seguinte, assim, depois de 3 dias que meu pai tinha falecido, eu estava lá dentro da universidade, que era um sonho muito grande, que parecia estar muito distante, mas que se resolveu. E aí eu comecei na engenharia mecânica. Foi mais ou menos assim que os rumos foram tomados e as decisões foram encaminhadas. E a engenharia, ela historicamente se construiu como lugar para homens. Quase todos os profissionais, boa parte dos profissionais que se formam em engenharia são homens. Como é uma mulher ou as mulheres começarem a ocupar esse espaço que até então historicamente se construiu como masculino? Como é a sua presença na sala de aula? Tem outras meninas? Como é que você enxerga esse campo profissional? Esse espaço para você? Uhum. Olha, Edu, são 2 pontos, tá? A engenharia, assim, não só na visão da Universidade Presbiteriana Mackenzie, mas pelo que eu acompanho, eu tenho muitos colegas em outras universidades, quando você diz que a engenharia ela tem uma construção mais voltada para o público masculino, e além do público masculino, é um público branco. Porque quando eu entrei, é uma questão que, assim, que eu acho que é bem legal a gente levantar, porque foi um choque muito grande para mim quando eu cheguei na sala de aula e me deparei em uma sala de 60, 70 alunos, eu e mais 2 pessoas negras. Uhum. Só isso. Então, assim, é muito pouco, sabe? É difícil quando você não está disposto a lutar.
que é uma coisa que eu nunca me preocupei, porque eu sempre estive ali, eu tinha os meus motivos pessoais, eu tinha as minhas aspirações, então a luta para mim sempre foi muito constante, né? Mas esse ponto essa questão de ser voltada só para homem, não é só para homem, é para homem e para homem branco, porque assim, é muito latente, Edu, muito latente, o ciclo de amizade que você faz na própria engenharia, sabe? As cotas, elas vêm para mudar isso tudo, para tirar essa, como eu posso dizer, para tirar esse tabu, porque assim, não é um tabu, vamos dizer assim, é algo que está bem restrito, sabe? Essa restrição é muito restrito. E quando eu entrei, eu vou até contar uma curiosidade, muitas pessoas me perguntavam, nossa, mas, tipo, o que você está fazendo aqui? Eram perguntas assim, tá? Nesse tom. Era bem pejorativo. O que você está fazendo aqui? Por que você escolheu esse curso? Mas não no intuito, as pessoas chegavam para mim e perguntavam, você gostava de física e matemática, física, matemática, química no ensino médio? Não, elas queriam saber o porquê de eu estar lá, entendeu? Então, assim, numa sala com 60 garotos, primeiro semestre tinha eu e mais 4 garotas, né? E eu cheguei um pouquinho depois, porque, como eu disse, eu passei na segunda chamada, então eu entrei e já tinham corrido os 20 dias letivos, né? Então, foi meio tenso, assim, esse meu início. Mas o mais complicado, assim, que no início da graduação, foi a questão de que eles só começaram a me respeitar de fato dentro da sala de aula quando passou a primeira avaliação. Foi assim que eu me senti respeitada de fato como mulher. Porque até então eu não sei o que passava pela cabeça dos meninos, sabe? Se o sexo tem alguma coisa a ver com inteligência, não sei, de verdade. Mas foi uma coisa muito curiosa, porque depois das primeiras provas, o tratamento com o qual os garotos eles tinham em relação a mim mudou definitivamente, entendeu? Hoje, assim, o ambiente é meu, sabe? Eu enxergo como um ambiente meu, como se eu estivesse na minha casa. O Mackenzie, para mim, é minha casa, minha sala de aula é minha casa, os professores todos me conhecem e me reconhecem, isso é muito importante. Eu fui representante de turma 3 anos, participei do centro acadêmico. Então, assim, eu fiz com que o ambiente se adaptasse a mim. Eu não precisei me adaptar ao ambiente. Eu mostrei o que eu sou e tudo fluiu. Mas, e para quem não tem essa postura? E para quem não tem uma personalidade forte? Sabe? E para quem não leva tudo isso como uma luta diária e enfrenta todo esse cenário. Então, é complicado. Sabe? Você ter que justificar o porquê de você estar ali. Eu acho que não faz muito sentido. Se a pergunta dos meninos, tá? Eu não culpo eles, viu, Edu? Eu não culpo os meninos porque eles foram criados e doutrinados para se portarem desse jeito, né? É uma questão social que a gente luta todo dia para quebrar, né? Mas você não pode julgar uma pessoa que foi criada, educada daquela forma. Você traz uma coisa muito importante, e eu acho que cabe a outras mulheres que decidirem entrar nesse território da engenharia, né? É preciso se preparar, né? Você tinha um preparo intelectual para que você pudesse fazer as provas, estar ali presente na sala de aula, mas era preciso também se preparar emocionalmente para enfrentar esse preconceito que é um preconceito, vamos colocar assim, ele está na estrutura da sociedade. E como você falou, eu concordo com você. As pessoas muitas vezes nem têm consciência que é um preconceito. São questionamentos que as pessoas fazem porque acreditam que esse lugar não é dessa pessoa que chega, mas esse lugar já é ocupado, né, pelo masculino e etc. É necessária essa preparação emocional? Olha, Edu, deixa eu formular aqui para eu não ser um pouco redundante, mas eu acredito que existem 2 vertentes em relação a essa preparação emocional. Uma é uma pessoa que já vem pronta, e outra é de uma pessoa que se constrói ali no meio, como foi o meu caso. Por quê? Se a gente for considerar o cenário
com o qual eu ingressei na engenharia foi um cenário muito sensível para mim. Então, eu entrei na engenharia em um momento mais difícil da minha vida, entende? Então, eu me construí psicologicamente dentro da engenharia, sabe? Eu usava esses argumentos, essas afirmações e reafirmações do público masculino como um escudo para mim, entendeu? E isso eu convertia em força para o estudo. Cara, eu cheguei a estudar 16 horas por dia, 16, 18 horas por dia. Eu literalmente só parava para comer, tomar banho. Literalmente. As minhas noites de sono. Então, assim, eu convertia tudo isso, todo esse questionamento, toda essa dúvida que tinha na cabeça dos garotos. Não é uma culpa deles. É uma conjuntura social, né? Uma construção social. E eu usava para estudar. Então, assim, meus sábados eram estudando o sábado inteiro. Eu saía de casa às 5h30 da manhã, que no começo do curso eu tinha aulas de reforço no Mackenzie, né? Então, todos os sábados eu saía às 5h30 da manhã de casa, chegava às 7, que as aulas começavam às 7, 7h30. Aí ficava até meio-dia, 11 e pouco na aula, e ficava no Mackenzie com uma amiga, não sei se ela está nos assistindo, mas eu ficava com ela até às 6 da tarde, 7, chegava tipo 8, 9 horas da noite, porque eu moro longe, eu moro na periferia, né? Então, tudo pra mim é longe, tudo pra mim, menos de 1 hora e meia não rola, né? E era complicado, entendeu? Era bastante complicado, mas eu não deixava abalar. Eu não sei se é por conta da minha personalidade forte, que eu sempre tive desde pequeno, isso é uma característica intrínseca minha, mas eu não deixava me abalar, entendeu? Agora, pensa assim, se é uma pessoa que não tem um psicológico forte e não tem um psicológico que está apto a se moldar ao tempo, é muito complicado, Edu. É capaz de uma desistência, viu? É capaz da pessoa chegar num nível de uma depressão. Não é brincadeira, porque é um ambiente que você passa muito tempo da sua vida. Cara, eu passava 10 horas dentro do Mackenzie, 12 horas, e não só o Mackenzie, tá? Eu falo a universidade de um modo geral e a engenharia de um modo geral, entende? Então, assim, as meninas que estão assistindo a gente aqui, que eu já vi que tem umas amigas minhas acompanhando a gente, elas sabem do que eu tô falando, sabe? É bastante complicado. Mas você tem que, assim, o curso que você escolhe, ele não precisa ser aquilo, que nem eu falei anteriormente, que vai dar uma diretriz pro resto da sua vida. Aqui, ó, a Mayara, ela respondeu a gente, a Dani, elas estão acompanhando. Ele não precisa te direcionar, Edu, porque na nossa primeira conversa eu falei que eu sou muito afim da educação. E a engenharia mecatrônica, para eu entrar na educação da forma que eu quero e que eu me enxergo, é muito complicado. Só que a grande lição que eu falo até para as minhas amigas que eu tirei da engenharia é aprender a lidar com dificuldades, aprender a lidar com pressão, porque a gente vive sob pressão o tempo inteiro, e muito mais, aqui ó, temos que ser sempre fortes, tá vendo? Tá reafirmando tudo que eu tô falando aqui. Aprender a lidar com pressão, aprender a lidar com dificuldades e aprender a superar todos os nossos limites. É isso que a engenharia ensina. Se você, menina, garotinha, que está no ensino médio, está buscando engenharia, é isso que a engenharia vai te dar. É isso que ela vai te proporcionar. Aquela fama de status de engenheiro, né, de, sei lá, 10, 15 anos atrás, não existe mais. Porque hoje eu estagio no banco e eu vejo que uma área de negócios, que é a área que eu trabalho, é repleta de engenheiros, sabe? Engenheiros de todo tipo, mecânico, engenheiro mecatrônico. Eu tenho até amiga que fez engenharia civil. Então, todo aquele estigma direcionado para a engenharia, ele não existe mais. Então, o que a gente pode tirar da engenharia, que é o que eu tiro todos os dias, faltou uma parte, que é o network. O network que a gente retira da engenharia, Edu, é muito grande. Sério, eu tenho 22 anos e eu conheço muita gente, cara. Muita gente, assim, não só em São Paulo, mas fora, no interior. E esse é um outro ponto também que eu acho que é bastante relevante. Acredito que é isso, Edu, de modo geral. Normalmente, dentro desse sistema machista
para além do curso de engenharia, né, como a gente falou, e tantos outros cursos que se construiu historicamente, isso tem diminuído na sociedade, mas ainda existe os questionamentos e o pensamento voltado para a mulher como se o principal objetivo da vida dela fosse se tornar mãe, né? Casar. Mas as mulheres hoje, elas têm uma outra visão, de conquistar o seu mundo a partir dos seus desejos, da sua história, dos seus sonhos. Como é que você pensa a sua vida, né, profissional e pessoal nesse sentido? Olha, então, Edu, quando a gente fala dessa construção social de que a mulher chega numa certa idade, ela precisa ser mãe, ela precisa seguir esses paradigmas e essas convenções antigas e muito ultrapassadas, né? O que me vem à cabeça? A minha profissão, a minha vida profissional, a minha ascensão, não só profissional como pessoal, tá? Quando eu falo de profissional, eu já logo faço um link com o pessoal, porque eles estão totalmente interligados, sem o pessoal não existe profissional, enfim. Mas eu acredito que essa questão de ser mãe por uma questão social, por uma pressão social, isso não vai funcionar comigo. Eu tenho muita certeza, e isso desde a adolescência, Edu. A pressão social, ela nunca me afetou. Não da adolescência, viu? Mas desde a infância. Porque eu fui educada, eu fui criada num prédio, num condomínio aqui com predominantemente meninos. Eu tinha uma amiga aqui só, né? Ela mora aqui até hoje, não sei se ela tá assistindo a gente, mas é a Tainá. Se ela estiver assistindo a gente, um abraço, um beijão. Mas a gente foi criada com meninos. E eu sempre gostei muito mais de brincadeiras de meninos, porque pra mim era muito mais legal eu ir jogar bola com os meninos do que ficar parada brincando com uma boneca. E eu sempre tive muitos apelidos atrelados a isso. Maria João, as pessoas, elas sempre julgavam a minha orientação sexual por conta das atividades que eu fazia, pelas brincadeiras e pela minha convivência, né? E isso nunca me afetou, Edu, de verdade, isso nunca me afetou. Então, quando eu falo da adolescência também, eu tive um relacionamento de 2 anos na adolescência, e sempre os familiares, quando você tá namorando, perguntam, quando você vai casar, que não sei o quê, tudo mais. Cara, eu sempre fui muito cética, e eu sempre respondi, não me vejo casando, eu quero primeiro ter a minha vida profissional. E pra mim, com 15 anos era o que fazia sentido, e hoje é o que faz sentido também, sabe? Eu quero seguir nessa rota do conhecimento, nessa rota de ascender, de ter uma estrutura, de ter um alicerce, para que eu possa dar uma educação digna para o meu filho. Eu quero ter filho sim, assim, deixando bem claro, mas eu gosto muito de crianças, enfim, é um sonho que eu tenho, mas não que isso vá ser uma pressão social para mim. Primeiro eu quero ter uma estrutura, eu quero ser uma pessoa que esteja apta a educar e doutrinar um cidadão, né, passar tudo aquilo que seja muito válido para uma criança, para um adolescente, para depois eu, de fato, pensar em ter um filho, em, sei lá, seguir esses padrões que a sociedade quer, mas não porque ela queira, porque é um sonho meu ter um filho. Eu lembro quando você foi aprovada na engenharia, né? As meninas, inclusive, as filhas do Hélio, comemoraram muito juntamente com você. O que mudou, né, da Domênica quando ela entrou, com toda a ideia da engenharia? Você está finalizando o curso praticamente. O que mudou em você, enquanto perspectiva profissional, visão de mundo? Como é que o mundo universitário mudou seu pensamento, sua postura? É diferente? É diferente. Olha, Edu, tem dois... Essa pergunta sua é muito boa, tá? E são 2 vertentes que eu enxergo também para essa questão. Uma é a questão muito pessoal, porque eu sinto que eu entrei, eu até brinco, né? Eu falo, eu falo para os meus amigos da faculdade, até a Mai, falo, a gente entrou aqui um bebê, estamos saindo daqui adultos.
e profissionais. Essa é a questão, a maior questão pessoal, sabe? E além da questão das amizades que a gente faz, né, lá dentro, que são amizades que de fato eu vou levar para a vida inteira. E na questão profissional, Edu, entra essa questão pessoal também de entrar uma criança no sentido das brincadeiras, sabe? Dos pontos em que a gente de fato não leva a sério e que a engenharia ela faz a gente amadurecer e enxergar que precisa de responsabilidade, porque na engenharia a gente tem muita responsabilidade, sabe? São muitas provas, são coisas muito difíceis que se você não estudar, se você de fato não se comprometer, você vai ficar lá, que nem eu tenho colegas que entraram comigo, inclusive foram esses colegas que sempre me criticaram muito. Meu, eu tô terminando, eu tô no nono, não que eu seja melhor ou pior do que eles, mas assim, eles sempre duvidaram muito da minha capacidade e hoje eles estão no sexto semestre, no quinto, não sei, eu tô terminando o curso, entendeu? Então, mas o que acontece? Qual que era a diferença? Eles sempre perguntavam, você não para de estudar, você fica estudando o tempo inteiro. Mas, pra mim, aquilo era minha responsabilidade no momento. Quando você tem uma bolsa pra honrar, é muito diferente, Edu, do que você ter um pai pagando. Sabe? É muito diferente de você ter alguém ali que tá te patrocinando, que tá segurando as pontas pra você, e outra coisa é você depender do governo e de você mesmo. Né? Porque você precisa lutar a cada prova para mim era uma guerra, sabe, eu virava à noite, eu literalmente no começo da engenharia eu dava a minha vida. O Mackenzie, eu passava muito mais tempo lá dentro do que dentro da minha casa. Mas depois você vai se acostumando, depois você cria essa maturidade, e aí você sabe, você consegue ter essa visão, né, de mais madura, de que você olha para aquilo e fala, putz, isso aqui eu não preciso estudar, isso aqui eu vou abdicar pouco do meu tempo, mas essa questão, sabe, para mim, o amadurecimento que me trouxe é muito grande, muito latente. Até as pessoas, eu me encontrei com o pessoal da ETEC esses tempos, tipo, as pessoas, elas olham e falam, Domênica, você amadureceu, você tá muito diferente, sabe? Mas eu acho que faz parte, né, e sem contar também que eu tô entrando na fase adulta, eu já tenho 22 anos, então não dá para fugir da responsabilidade e do amadurecimento. Outro ponto também que, além do Mackenzie, é a questão de você entrar na vida profissional, de você estagiar, de você estar numa empresa, isso também acarreta muita responsabilidade. Primeiro, eu quero dizer que eu estou adorando bater esse papo com você. Né? Porque, assim, também estou adorando, Edu. Eu também fiz alguns cursos que eu tive que trabalhar para pagar o curso, então era muito difícil isso, numa época em que não havia bolsa. Quando as bolsas começaram a existir, eu também fiz uso das bolsas de estudo, tanto no mestrado como no doutorado, então eu sei muito bem como é a realidade da gente que é bolsista. Mas eu queria ouvir você, como graduanda, né, como aluna de engenharia, como mulher. Você falou sobre a presença do negro na universidade, falou que mora na periferia, eu também morava, em Mogi das Cruzes, na periferia de Mogi. A pergunta que eu faço é, qual a importância da bolsa de estudo para mudar o cenário social e econômico de um país? Olha, mais uma pergunta maravilhosa. Olha, Edu, para mim, a bolsa de estudos, ela tem um grau de impacto que é imensurável, cara. Porque você olha o meu cenário. Sempre quando eu penso na minha bolsa, eu penso no meu redor e nas amizades que eu tinha 5 anos atrás, que algumas são presentes até hoje e outras não mais, por afinidades, por aspirações, né? Enfim. Mas eu vejo que, assim, a bolsa, ela muda a vida de muita gente, sabe? Ela transforma não só ideologicamente, mas como ela traz uma condição social também diferente, cara. Por exemplo, hoje eu estagio no maior banco da América Latina, né? Que é o Itaú. E se não fosse a minha bolsa na universidade, nessa universidade em X, em questão,
eu acho que teria sido muito complicado para eu poder estar onde eu já consegui chegar até hoje, entende? Então, assim, a bolsa, além dela te dar toda uma questão ideológica, todo um desenvolvimento educacional, toda uma questão da educação em si, ela dá para o jovem pobre, periférico, jovem negro, jovem da periferia, que não teria condições de pagar uma universidade de elite, uma universidade de qualidade, ela dá total condição, total possibilidade dele ascender profissionalmente, dele mudar o status social dele, sabe? E ajudar, assim, eu acredito que faça muito sentido, pelo menos é o que faz sentido para mim, mas ajudar os outros jovens, olhar para a nova geração e tentar trazer um pouquinho de toda aquela trajetória que você passou, por todo aquele cenário, por todo o contexto, trazer a sua vivência de fato para o jovem da periferia. Eu acho que a bolsa, ela tem um valor imensurável. Para mim, pelo menos, eu falo que a minha bolsa, eu sempre falei, né? Começo do estágio, todo mundo me colocava muito pânico em relação a estagiar no banco. E, você vai trabalhar que nem uma escrava, que não sei o quê. Que são pessoas que não conhecem de fato, né? Que é ser um estagiário dentro da corporação que eu trabalho. Mas eu sempre falava, gente, a minha bolsa vale ouro. Nem que eu faça 10 anos no estágio aqui, eu não vou receber o preço da minha bolsa, né? Então eu sempre consegui, e não só o valor monetário, né, Edu? Mas é um valor sentimental, um valor de conquista, que eu acho que esse valor dinheiro nenhum paga, porque é uma coisa que você conquistou através do seu suor. Então, no seu olhar, a bolsa inclui? Ela é um dispositivo de inclusão social? Cara, ela inclui demais. Ela inclui demais. Eu acredito que a minha amiga Priscila, ela esteja assistindo aqui a gente também. Ela tem o mesmo cenário que eu, a gente passou pelo mesmo cenário de vida, assim, estudantil, do ensino fundamental, médio, escola pública, o fundamental, assim, todo o contexto que eu vivi, ela viveu. Então, eu me sinto muito representada por ela e ela também se sente muito representada por mim, né? E a gente fala assim que se não fosse a bolsa, muito público, um público social em questão, assim, não estaria na faculdade, sabe? Não teria chance de estar presente na universidade se não fosse a bolsa. Não tem outra alternativa. Porque você olha, é um exemplo que eu sempre dou, cara. Um exemplo que eu sempre dou. Um jovem negro periférico que trabalha para sustentar uma casa, né? Mas ele, assim, tem muita afinidade com o estudo. Então, no horário do almoço, do serviço, ele vai e estuda, dá uma lida. É aquele cara que ele é fora da curva, que muita gente acha que é exemplo de esforço, mas para mim não deveria ser assim. Né? Assim, opinião pessoal mesmo aqui, Edu. Mas quando a gente coloca esse exemplo, se você não dá bolsa para esse cara, o cara tá 100 anos atrasado em relação a um playboy. Aquele cara que o pai sempre patrocinou, aquele cara que nunca teve uma dor de cabeça, que nunca precisou pagar uma conta na vida dele, né? Então, não tem como você falar que a bolsa não é inclusiva, né? Que as cotas não são importantes, se você coloca dentro de uma competição duas pessoas que têm contextos de vida totalmente diferentes e uma que está 100 anos atrasada. Entende? Então, para mim, a bolsa, ela inclui muito, ela é muito necessária. E isso não é porque eu sou bolsista, porque eu enxergo os públicos que utilizam da bolsa, desse recurso, né, para ter, de fato, uma mudança muito positiva em suas vidas. A bolsa, eu acho muito importante, como você colocou mesmo. O elemento de inclusão social, sim, e as cotas também. A gente tem que lutar muito e não abrir mão dessas conquistas, né? Que muitas vezes amedronta um pouco a elite, porque, como sempre é dito, eu sei que isso é um chavão, mas é verdade, né? O filho da empregada também chegou à engenharia, chegou à medicina, chegou ao mundo das letras,
Ela... Então, assim, a administração escolar entrou na política e isso assusta um pouco a elite, porque é uma outra representação. Eu posso te dar contar um pouco da minha história. Quando eu escrevo, não tem como sair de mim toda a minha história. Quando eu publico alguma coisa, eu sou um professor que trabalhei na escola pública no estado de São Paulo. Eu tive contato com alunos bolsistas. Eu pegava ônibus para ir trabalhar, continuo pegando. Né? Então, assim, eu fiquei sem aula durante um tempo, porque eu ia nas atribuições das escolas. Então, assim, eu vivi, como eu oriento na área da educação, hoje, mestrado, né, doutorado, faço pesquisa, mas eu vivi isso durante a minha vida, durante muito tempo. E esse professor que viveu essa experiência não sai de mim. Então, é enxergar a realidade de uma outra forma, não só pela teoria, mas a teoria conciliada à prática. E eu tenho certeza que você vai fazer isso, porque a sua história vai te acompanhar a vida inteira. Né? Agora, deixando um pouquinho essa questão da engenharia. Né? Ser mulher hoje. Já existe algumas conquistas, um empoderamento. As mulheres dialogam, as mulheres reivindicam os seus direitos, as mulheres vão à luta. Mas, Domênica, você já se sente segura sendo mulher numa sociedade machista? Olha, Edu, voltando na questão que você falou, quando o filho da empregada, eu me senti super, assim, arrepiada aqui, porque é muito verdade. E se meu pai tivesse vivo hoje, teria muitas possibilidades de eu estar na empresa em que ele trabalhava, que era nessa área da mecânica, né? Então, isso é uma verdade, assim, para mim, universal. A gente dá medo na elite, a gente amedronta eles quando o pobre, preto, ou periférico, ele vai à luta e ele busca o conhecimento. E voltando à sua pergunta em relação a ser mulher e se sentir segura na sociedade atual, não, Edu, eu não me sinto segura. Ser mulher é muito difícil, assim, quando eu falo em ser mulher, é ser mulher e chegar num cenário normal, né, na minha vida fora de pandemia, às 11 da noite e olhar para o lado, para todos os lados, porque você não sabe o que vem, você não sabe quem está na sua frente, quem está atrás de você, e se for um homem ainda que aparecer, é pior, entende? Então, é muito difícil ser mulher também, porque quando você está em um relacionamento e você está sei lá, quando a gente está numa festa, chega um cara em mim, ele nunca que o cara vai pedir desculpa pra mim, por eu namorar. Ele vai pedir desculpa pro namorado, ele vai pedir desculpa pro cara que tá comigo, entende? Então, assim, são pequenas coisinhas, mas que machucam muito a gente, sabe? E trazem um desconforto enorme. A gente está chegando no nosso tempo final, mas eu gostaria muito que você falasse, porque antes também dessa questão do ingresso na engenharia, da bolsa de estudo, tem o Enem, né, para você também poder ingressar no ProUni. Para você, o Enem é importante? Olha, Edu, para mim o Enem, ele não é só importante, ele é primordial para o acesso à educação. A educação, eu digo, no ensino superior, sabe? Principalmente para o jovem pobre, para o jovem da periferia, para o jovem negro, enfim, o jovem que está às margens da sociedade, né? Eu acredito que sim, o Enem, ele é uma ferramenta que não existia há 20 anos atrás, enfim, e dificultava muito. Quando a gente pega dados, quando a gente pega o cenário de 20 anos atrás da universidade e olha para a universidade de hoje, né, a universidade antes Enem e a universidade pós-Enem, nós conseguimos nos deparar com a ascensão que o Enem, ascensão não, com a mudança do cenário universitário, do perfil universitário que a gente tinha antes e que a gente tem depois da instauração do Enem. Legal. Domênica, eu vou falar algo bastante pessoal. Até hoje,
eu sinto a presença do meu avô e da minha avó. Boa parte da minha vida eu fui educado e criado por eles. Minha mãe saía para trabalhar, minha mãe era mãe solo. E até hoje eu sinto a presença do meu avô e da minha avó iluminando o meu caminho, me orientando em muitos momentos. E eu tenho certeza que o seu pai também cumpre esse papel na sua vida, na sua carreira, te orientando, te clareando o pensamento e te protegendo. Eu agradeço muito esse nosso bate-papo. Você foi muito verdadeira. Você teve muito a ensinar com o seu exemplo para muitas pessoas que estão acompanhando a gente e que vão assistir esse nosso bate-papo. E eu queria que você fizesse suas considerações finais. Edu, muito obrigada. Eu me sinto muito grata, assim, o sentimento que eu tenho aqui é de gratidão. Primeiro, por esse convite, e segundo, por ter essa oportunidade de falar sobre assuntos aqui que eu nunca tinha falado com absolutamente ninguém, né? E as minhas últimas considerações são as de que o que me motiva, além do meu pai, é essa questão de que quando eu vou na minha manicure, por exemplo, não sei se ela está assistindo aqui a gente, mas ela vira e fala para mim, olha, eu falo todos os dias para minha filha que eu quero que você cresça e siga os caminhos da Domênica. Não em relação à festa. Ela é evangélica, né? Ela brinca. Não em relação à festa, mas em relação ao estudo. Porque ela é um exemplo muito bom a ser seguido. Você tem esse exemplo. E quando as menininhas do meu prédio, aqui as adolescentes, elas olham para mim com um olhar de admiração. Mas tudo que eu fiz não foi pensando nisso. Eu fiz porque para mim era o que fazia sentido naquele momento. Só que olhar para esse público hoje e ver que eu estou servindo de inspiração, pelo menos para a galera que está ao meu redor, pelo menos para a galera que me conhece, que eu convivo, já, assim, para mim é o que vale e é o que me motiva diariamente. Minha linda, muito obrigado. Que você construa, já está construindo, mas que você construa uma carreira brilhante. E eu tenho certeza que isso vai acontecer. Obrigado. Obrigada, Edu. Obrigada, gente, pela presença de todos vocês. Um beijo, eu amo todos vocês.